Me diga uma coisa, Ciro, como é que o coaching acontece? Como é o processo? Obrigado pela pergunta, Eugênia. Boa noite. O processo, ele vai ter talvez um pouco de diferença dependendo da linha que você atua. Então, vou explicar dentro do coach executivo como que é o processo, né? E aí depois algum colega pode complementar. Dentro do coach executivo, o primeiro passo, primeiro nem todo coach ou toda pessoa é uma pessoa para passar pelo processo, ela está pronta a passar pelo processo. Esse processo, a primeira etapa é identificar quais são as competências, o que a pessoa quer desenvolver, quais os problemas que ela tem e que ela quer desenvolver com o processo, né? Então, esse é o primeiro ponto. Depois de identificado, e aqui entra um ponto interessante que diferencia de outros métodos de desenvolvimento de pessoas, como, por exemplo, treinamento. Eu, além de coach, também trabalho com treinamento. No treinamento, nós entregamos, muitas vezes, mesmo utilizando a andragogia, a resposta, ou criamos, junto com os participantes, o que ele vai desenvolver e como desenvolver aquilo. No coaching, no processo de coaching, nós vamos extrair da pessoa exatamente aquilo que ela vai desenvolver. Então, eu vou citar um exemplo, fica mais fácil. Se a pessoa quer trabalhar feedback, é um líder e ele precisa desenvolver talvez uma habilidade que todos nós precisamos em algum momento aprimorar ou desenvolver. Se ele quer desenvolver feedback, no treinamento, nós entregamos um processo pronto que ele utiliza, um modelo que ele vai seguir. Já no coaching, não. E eu acho que aí está a grande sacada, a grande diferença e talvez por que ele traz uma performance tão rápida. Nós extraímos do coach o próprio processo de feedback a partir de uma vivência, uma experiência passada. Então ele vai repetir, ele vai fazer algo que ele já fez. Nós acreditamos no processo de coaching que as pessoas têm as ferramentas. Então essa é a segunda etapa, é extrair, construir com ele como que ele vai desenvolver. Depois disso, temos então identificada a competência, identificamos como desenvolver essa competência, vai o processo de aprimoramento, né? Assim como nós temos, dá para fazer uma comparação com a educação física, para desenvolver um músculo, você precisa praticar. No processo de coaching, da mesma forma. Então, a pessoa vai praticar, e o coach vai fazer o acompanhamento dela. Por quanto tempo o coach trabalha com um coach? Excelente pergunta. O que acontece? Considerando que o coach surgiu a partir do esporte, né? Se você notar, no esporte, normalmente nós temos objetivos, dependendo do esporte, de curto prazo. O tempo e o espaço são curtos, não é? Então, você pegar um time de basquete, futebol, de vôlei, você pode preparar o grupo, a equipe ou o indivíduo, focar num resultado para aquele jogo, ou para uma parte do jogo, né? Ou para resolver alguma interferência que esteja ocorrendo numa determinada qualidade que ele precisa desenvolver, numa determinada posição que ele ocupa no jogo. Então, se você pegar, então, partindo para o outro lado, fazendo um coach de vida, ou dentro das organizações, você pode observar que o nível, não é, de complexidade, a dinâmica muda. Imagina, né, todos nós aqui provavelmente trabalhamos. Vocês podiam me dar exemplo aqui de uma área em que vocês trabalham? Alguém pode ajudar? Quem poderia ajudar aqui? Olha, financeira, qualquer área. Bom público, você trabalha quantas horas por dia? Mais de 8. E é exigido o resultado para você pelo aquele dia, pela semana, pelo mês, o ano inteiro ou durante a sua carreira nos 30 anos? Observe que há uma diferença muito grande no nível de cobrança. Então, se eu vou dizer quanto tempo o coach leva. Então, isso é uma coisa que está sendo desenvolvida, está sendo descoberta, está sendo trabalhada. Não tem uma resposta específica. Eu não posso dizer que eu vou levar 3 encontros, 4 encontros, 10 encontros com uma equipe ou com um atleta, e na organização que a exigência e o nível de complexidade é muito maior, eu vou levar, a carreira de um atleta dura 10 anos, a de um profissional na área, 15 anos no máximo, um profissional na área como a dele é 30, 35 anos. Então, a diferença é muito grande. Então, qual é o tempo
que eu vou levar para fazer um coach, né? Agora, na média, para que vocês não fiquem sem a resposta exata, metafísica, eu já vamos ia lá. lhe provocar. Mas eu gostaria só de sentir a cabeça de vocês aqui, o movimento de vocês, o corporal. Não há uma resposta, depende da área e depende de como você aplica, ok? Mas, na média, né, digamos assim, a gente faz um conjunto aí de 5 sessões iniciais, sendo que na primeira você faz um diagnóstico e combina, faz um contrato, né? Pede autorização para fazer o coach, claro, e aí combina esse grupo de sessões, como vai ser a evolução a partir desse diagnóstico. E aí você chega num número mais ou menos baseado na experiência, tá certo? Eu tenho visto que na área do esporte a gente pode levar aí pelo menos umas 10 a 15 encontros, dependendo do tipo de trabalho. Então, eu acredito até que uma questão muito pessoal que eu gostaria de compartilhar com vocês é o seguinte: quando chega no momento em que o coach percebe que na relação e na parceria com o coach, ele chegou no nível e no limite onde o coach não consegue mais potencializar essa capacidade dele aprender, o potencial inerente do ser, de se desenvolver, o coach tem que ser muito ético e sugerir, inclusive, que ele procure um outro coach. Por que não? Uma visão diferente, Bacana. Uma abordagem diferente. Bacana, ok? Bacana. É isso. Wang, você quer a palavra? Pois não. Só para complementar na outra área, então, por exemplo, no coach de vida, embora não atue, mas há pelo menos indicativos de que pode levar até 2 anos um processo, né? Já no coach de liderança, o coach executivo, 10 encontros a 12 encontros para desenvolver uma competência. Já o coach de carreira, que eu atuo especificamente, ele vai de 12 a 20 encontros. Então, tem essa variação. E depende muito do coach, né? Da pessoa que vai passar pelo processo. Vamos ouvir a Ellen? Algumas outras informações também, né? Quando a gente trabalha com altos executivos, diretoria, né, presidência, é muito comum a gente trabalhar por um tempo maior, tá? Porque os objetivos dessas pessoas, e também nos outros casos, varia muito. O seu objetivo é de quanto tempo? É um objetivo que é mais curto, é mais médio prazo, é mais longo prazo, né? Executivos como Michael Dell, por exemplo, que é o presidente, né, da Dell Computadores, ele tem uma coach que fica por conta dele o tempo todo. É uma que a gente chama de coaching de agenda, né? É exatamente aquela pessoa que precisou, o executivo precisou, ele vai ligar. E ela pode trabalhar com ele por muitos e muitos anos. Depende muito da relação que é estabelecida, né? Fundamentalmente da relação e do quanto essa questão vai ser desenvolvida, das competências que o executivo precisa, dos desafios que ele enfrenta. Bacana. Você gostaria de falar alguma coisa sobre essa questão, Adriana? Sobre a questão... Gostaria? De um modo geral, no processo de coaching, o comum que se vê é que as pessoas façam 10 sessões de coaching. Esse é o normal. Mas, em geral, até porque é uma oportunidade, se a gente for tentar organizar isso em alguns meses, essas 10 sessões de coaching, elas vão acontecer em um período mais ou menos de 3 meses. Então, no primeiro mês é quando a pessoa começa a se dar conta, a se questionar. Então, como o coaching é esse exercício provocativo que, por meio de questões que a gente chama de questões poderosas, ou seja, questões que façam com que o outro consiga refletir, se indagar profundamente e encontrar as suas próprias respostas. Então, dentro do primeiro mês, quando as atividades ocorrem por volta a cada uma semana, por volta de 1 hora, 1h30, alguns coaches chegam a utilizar 2 horas, mas nesse primeiro mês, a pessoa começa a questionar um pouco mais a si mesma. No segundo mês, as questões podem continuar sendo semanais, como elas podem começar a ser quinzenais, porque a pessoa já começa a ser capaz de indagar a si mesma. Não só de esperar aquele momento do coaching, onde ela vai ser questionada pelo profissional coach, que existe o coaching, que é o processo, o profissional coach e o coachee, que é o cliente, que é aquele que vivencia aquele processo. Então, no segundo mês, ele começa, em vários momentos, a ser também um pouco coach
de seus colegas de trabalho, dentro da sua família, uma espécie de coaching invisível. E ele começa a se provocar, ou seja, ele começa a fazer uma série de questões a si mesmo, que a gente chama de auto-coaching. A partir do 3º mês, isso vira prática. Fazer o coaching consigo mesmo, ser um pouco agente de coaching nos seus ambientes profissionais ou pessoais, vira prática. Então, é um momento em que ele precisa começar a se desligar. Existe esse tipo de coach de agenda, como a Ellen colocou? Existe, mas ele não é o mais estimulado, porque o mais estimulado é que a gente consiga nos avaliar, consiga ganhar essa independência, consiga ser capaz de achar as nossas próprias respostas. E, claro, em alguns momentos, depois que o processo de coaching tiver terminado, não é, Eugênia? A pessoa pode querer voltar, ela pode estar num momento de instabilidade, ela pode estar vivenciando uma outra inquietação, como eu coloquei, porque a inquietação ela é fantástica para alguém que quer começar um processo de coaching. Muito alguém bom. que acha que está tudo perfeito, não vai precisar fazer coaching, né? Está tudo bom. bem. E o que é interessante são as várias visões e as várias experiências, né? Wang, você gostaria de colocar algo? Bacana. Nós convivemos, na verdade, a questão do coaching, de quanto tempo dura, com 2 questões básicas. Uma necessidade, eu acho que deve ser o foco principal, a necessidade do cliente. De o que você está buscando desenvolver, qual o teu objetivo com o processo de coaching, e isso, dependendo do teu objetivo, como colocou a Ellen e Ciro, etc., pode variar um pouquinho. Por outro lado, convive-se com a prática de mercado, que é muito comum das sessões, porque tem uma ansiedade natural das pessoas de dizer qual o limite de quanto eu vou investir em coaching. Então, você busca, na verdade, uma equação balanceada entre custo e benefício. Ou seja, o que você precisa? Se você precisa de uma meta a longo prazo, talvez seja mais interessante você buscar uma meta intermediária que cabe dentro do horizonte, mas a curto prazo, que você consiga ver a tua evolução, e é muito estimulante você ver essa evolução. Ao você sentir que você pode mais e você está avançando em direção ao teu objetivo, você ganha confiança muitas vezes para acelerar o teu resultado.